inverno e animais domésticos. Quais questões devemos nos atentar? Com a diminuição da temperatura, ocorrem algumas alterações no organismo, e isso pode prejudicar o estado imunológico dos animais. Cães e gatos são considerados animais endotérmicos, ou seja, eles mantêm uma temperatura corporal independente da temperatura do ambiente, diferente dos animais ectotérmicos, que a sua temperatura corporal vai ser de acordo à temperatura do ambiente. Para que esse controle da temperatura corporal interna seja mantido na época de inverno, existe uma maior demanda energética. Então, o organismo ele vai consumir mais energia para se manter dentro da temperatura adequada para aquela espécie. Como a gente vai precisar de mais energia para manter o funcionamento do organismo de uma maneira adequada, duas faixas etárias, nesse caso, exigem uma maior atenção: filhotes e idosos. O filhote, que está no começo do seu desenvolvimento, ainda não tem o hipotálamo desenvolvido. Então, ele ainda não tem uma capacidade de fazer uma regulação térmica adequada. O filhote não tem quantidade de tecido adiposo ainda para sua termoproteção e ele ainda não desenvolveu a habilidade de tremer para produzir mais calor. Por isso, os filhotes exigem uma maior atenção e proteção em relação ao tempo mais frio. Já os idosos possuem algumas condições que no período frio essas condições vão ser agravadas. Os animais idosos com problemas articulares, hérnias de disco, vão ter um aumento das dores que vem junto com o tempo frio. Então, esses animais talvez seja recomendado a implementação de suplementação à base de condroitina, ômega 3. Talvez também seja necessário a realização de fisioterapia, acupuntura. Nesse caso, cada caso vai ser necessário fazer uma avaliação. A articulação, nesse caso, precisa ser protegida. O que acontece no inverno, da mesma forma que a gente sente muito a diferença do tempo, os animais também sentem. Tanto que, se você observar, eles ficam mais recolhidos. Eles tendem a ficar menos ativos na época do inverno. Então, às vezes, o seu animal está dormindo mais, e isso não necessariamente indica a presença de uma doença. O recolhimento e o ato de dormir mais geralmente está associado à necessidade de economizar energia para passar esse período mais frio. Em relação às roupas e proteção térmica, isso vai ter que se adequar para cada raça e para cada tipo de animal. Porque tem alguns animais que a gente nota que aumenta o conforto deles quando eles estão mais protegidos com roupa. Já tem outros animais que não se adequam ao uso de roupa. E dependendo da localização geográfica, é necessário o uso de sapatos, o uso de proteção nas patinhas. Por quê? Tanto o calor quanto o frio provocam queimaduras. Então, a gente tem que se atentar a isso aos passeios com esses animais na época de inverno. Então, a pele e pelagem, elas podem sofrer muita influência com a vinda do frio. Então, talvez seja interessante rever a frequência de banho ou suplementar com vitaminas para proteção de pele e de pelos, ou alterar a fórmula dos produtos que estão sendo utilizados na pelagem desses animais. É importante a gente manter os animais protegidos de corrente de ar fria e do ressecamento excessivo do ar. Então, seria necessário utilizar, em alguns casos, o umidificador de ar para o lugar que esses animais permanecem. Em relação aos gatos, algumas doenças nesse período que são mais propensas por causa da temperatura: rinotraqueite felina e cálice virose. Já para os cães, tosse dos canis e a tão temida sinomose. Atenção para esses pontos. As pneumonias, de uma forma geral, pelo ressecamento excessivo do sistema respiratório. Essa época tão amada e tão odiada por algumas pessoas é o tempo frio. E a gente ainda nem chegou no inverno, né? Ele geralmente ocorre a partir do dia 20 de junho. Uma coisa que a gente então tem que se atentar são a vários cuidados que vão ser individuais, de animal para animal. Por isso é muito importante a gente saber e conhecer os nossos animais. Da mesma forma que o frio nos incomoda, ele também incomoda os animais. E aí tem a questão particular de cada um, que é ter uma relação de confiança com o seu veterinário, de sua escolha, de sua preferência, para adequar o direcionamento e o manejo de cada caso. De uma forma geral, alimentação equilibrada, balanceada para essas fases e proteção térmica. E na sua cidade, caso haja alguma campanha de arrecadação de cobertores, roupinhas para os pets, você pode também participar fazendo doação disso. Meu nome é Nara Ladeira Carvalho, eu sou mestre em ciências pela Universidade de São Paulo e eu atuo no Animalab em Varginha.
Para a realização de exames, suporte, assessoria científica e dúvidas sobre o exame, basta entrar em contato pelo WhatsApp. Estamos aqui sempre para ajudar.